Beleza, então, voltando onde estava lá, eu só tenho uma pasta, então, com main.cpp dentro. E vou fazer de uma maneira orientada a objetos. Então, um grafo vai ser uma classe. E o grafo vai ser a classe Py, né? Vou abrir o Paint aqui. Por que não, né? Ah, boa, valeu. Tinha esquecido. Foi. Então, o grafo vai ser a classe Py. E eu vou fazer dois fields para ela. Um vai ser a lista, outro vai ser a matriz. Então, só para dar ideia, vai ser um negócio desse. Tá? E o que o grafo vai ter? Vai ser tipo número de vértices, número de arestas, são coisas que são comuns às classes filhas. Então, para eu não ficar repetindo atributo na classe filha, eu vou colocar tudo na classe pai e elas herdam do pai. O grafo em si não vai ter função nenhuma, não vai ter método nenhum. Ele vai só agrupar os atributos lá que vão ser comuns às duas. Eu só vou implementar a lista aqui, a matriz depois vocês veem, e eu vou implementar bem por alto, só para ler o arquivo e tal, esse tipo de coisa assim. E explicando de passo a passo o que eu estou fazendo, né? No caso, a lista ela vai ter um outro atributo que é específico a ela, que é justamente a própria lista de adjacência, o espaço em memória em que vai ficar o array de vértices. Na realidade é um array de ponteiros e esses ponteiros vão apontar para outros arrays, ou melhor, para outras listas encadeadas que vão guardar os vértices. O desenho disso vai ser basicamente isso aqui. Vai ter um array de ponteiros aqui. Vou colocar uns primeiros só para dar ideia. E o primeiro equivale ao vértice 0 e o último equivale ao vértice n. Então algo mais ou menos assim. Quando eu for adicionar uma aresta, digamos que eu adicione a aresta entre os vértices 0 e n. Esse cara aqui, no momento, ele está apontando para vazio, né? Simboliza assim, como se fosse aterrado. Apontando para vazio. Quando eu for adicionar uma aresta, eu tenho que adicionar um nó na lista do vértice 0 e um nó na lista do vértice n. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Aqui vai virar uma seta para um nó. E esse nó ele vai ter informação do vértice n dentro dele. De forma similar, aqui embaixo vai ter informação do vértice 0. Qual a necessidade de você colocar de forma duplicada? O negócio é o seguinte, quando você está analisando o vértice 0 e você quer ver os vizinhos do vértice 0, o vértice n tem que estar lá listado, por isso que ele tem que estar na lista. E quando você estiver vendo o vértice n e você quiser saber os vizinhos do vértice n, o vértice 0 tem que estar listado. Daí essa necessidade de duplicar a informação. Basicamente por isso. E claro, também no caso de grafos direcionados, você não duplica e, por exemplo, se na lista do vértice 0 você tem o vértice n, isso quer dizer que existe uma aresta orientada do vértice 0 para o n. E se na lista do vértice n não existiu o vértice 0, quer dizer que não existe essa aresta no sentido oposto. Entendeu? Mais ou menos essa ideia. Claro que isso já é um pouquinho mais sofisticado. Por enquanto, tudo que a gente for adicionar, a gente adiciona tanto para um quanto para outro, porque a aresta não tem direção, ela não tem sentido. Beleza. Então é isso que vai ser implementado. Vou criar, então, os arquivos que vão me ajudar nisso. Primeiro uma pasta, porque eu vou separar tudo que é código CPP, de classe, de tudo que é código include. Bom, beleza, foi. Tudo que é código include eu vou colocar numa pasta, tudo que é código CPP eu vou colocar em outra. Com exceção do main, que vai ficar aqui fora. Eu já vou escrever meu main, então. Vai ser... Eu sempre esqueço. stdio, né? Acho que é. Bom, use o name. Se ele reclamar depois, a gente vê. Isso aqui é o seguinte. O stdio... Eu tenho esse projeto já feito aqui, que eu tava fazendo no... iostream, claro. stdio do C. Eu tava fazendo às 7h15 mais ou menos eu comecei a fazer. E terminei há pouquinho. E vou refazer aqui agora. Então a iostream é para input e output, para poder ler arquivo, ler caso você digite no teclado e tal. A gente não vai usar o teclado, mas para arquivo isso precisa. E para salvar em arquivo também. Por enquanto só vou usar isso.
Os namespace std equivale ao include stdlib do C. O que basicamente isso aqui está fazendo é o seguinte: std é um lugar onde existem várias funções, e para eu usar essas funções eu teria que fazer algo tipo std, sei lá, não me vem nenhuma mente aqui, sei lá, printf, qualquer coisa assim. Só que para eu não ficar escrevendo std na frente o tempo inteiro, eu simplesmente digo pro programa que eu tô em std, então tudo que eu posso usar essas funções aqui direto, sabe? Só que eu acho que printf não é uma delas, eu realmente esqueci agora. Cin, pronto, cin é um objeto que existe em std. Então se eu não tivesse feito aquele comando antes, eu teria que fazer alguma coisa assim, né? Endline também existe em std. Então, para evitar ficar escrevendo std toda hora, eu fiz isso daqui. E aí tem a função main. Eu vou colocar um return 0 aqui já. E eu vou colocar alguma coisa aqui dentro. Então vamos criar as classes. Primeiro de tudo, a classe grafo, que é a nossa classe principal. Classe geralmente é com nome maiúsculo, mas vocês já devem saber isso do Java e tal. Mas é o que vocês quiserem, na verdade, né? Tanto faz. Ah, caraca, qual é a extensão dos include? Ponto H, claro. Ponto H, beleza. Então aqui é o seguinte. Grafo vai ser algo tipo class graph. Deixa eu colocar o username space std aqui. Esse tipo de coisa dá branco só quando você está explicando. E include IOString, que isso é importante, mas acho que a gente não vai usar, não vou nem colocar. Então, class graph, como é que vai ser isso aqui? É bem simples a sintaxe. Você coloca quais você quer aqui, de cada método funciona, né? Public, protected, private. Eu acho que eu vou colocar só esses dois. Public, inclusive, não precisa, né? É basicamente o construtor e o destrutor, que eu acho que vai ter que colocar virtual na frente, porque quem vai de fato operar o destrutor não é a classe graph, é a filha dela, então tem o virtual na frente. E protected é justamente onde eu vou pôr os meus atributos, que é número de vértices e tal, de arestas. Essas coisas todas as classes filhas vão herdar. Tá em protected, elas conseguem ver, mas se eu de fora, lá no main.cpp, tentar alterar, eu não vou conseguir. Porque só as classes filhas, amigas e etc. que conseguem alterar esse protected. Beleza. Boa prática, eu não fazia isso, mas boa prática, ou faça o que vocês quiserem, também não importa muito. Colocar um M na frente, um M underline na frente do nome, para simbolizar que é uma variável membro. E aí quando vocês estiverem olhando um código gigantesco e tiver um M underline na frente, vocês vão poder olhar de cara e falar, pô, isso aí é membro da classe. Não é uma variável que surgiu aí mais lá pra cima, sabe? Então, eu vou chamar de num vértice aqui. E no caso vai ser um inteiro. E também um inteiro M num edge. Beleza. Faça a menor ideia se isso compila, depois a gente vê. Depois eu comparo com o que eu estava fazendo lá e a gente vê se isso compila. De qualquer forma, graph.cpp vai ter que implementar alguma coisa. Que no caso, basicamente, tem que dar include graph.h, use namespace std, sempre. E tem que implementar construtor e destrutor, só. E bastante simples, só isso. Construtor e destrutor não retornam nada. Então, eu acho que isso funciona. Beleza, vou deixar aí. Qualquer coisa depois a gente vê, não tem problema. É só pra esses métodos aqui não ficarem voando. Só isso. Só isso que eu vou fazer no grafo. Agora eu vou criar a classe filha dele. Alguém tem alguma pergunta até agora? Qualquer coisa assim? Pode perguntar. Pode me interromper a qualquer momento. Não tem problema nenhum. Então eu vou criar a classe filha. Mesmo esquema também. Vou chamar de list.cpp, que eu estou no source. E list.h. Bom, esse cara aqui já é um pouquinho mais complicado, porque ele vai ter alguns métodos, né? IOStream, eu acho que eu não preciso, no ponto H, acho que eu não preciso incluir isso não. Mas eu preciso incluir o grafo. Beleza, então classe list. Alguns métodos públicos
que é justamente os que o meu programa main.cpp vai chamar depois, principalmente o construtor. E eu já vou colocar aqui o que a gente quer no nosso construtor, né? Ou seja, eu vou criar um grafo genérico e o que eu tenho que passar para ele virar específico. Basicamente, por enquanto, só o lugar onde o grafo está. Eu acho que o nome do meu grafo era ser200-7. Isso é simplesmente porque eu estava trabalhando num problema de scheduling by edge reversal, por isso ser 200 porque tem 200 vértices e -7 porque existe 70% de chance de ter uma aresta entre dois vértices. Então é um grafo bastante denso. Então esse é o meu construtor. Tá, aqui tá tranquilo. Achei que eu tinha esquecido o ponto e vírgula. Só que obviamente eu não vou pôr isso daqui, eu vou pôr algo como uma string. Sei lá, string path. Para isso eu tenho que incluir a string também. Bom, pronto, só isso. Então string é um objeto legal do C++, porque ele encapsula aquela dinâmica toda de ficar alocando espaço para char e tal. Basicamente você usa a classe string e ele faz isso tudo para você. Você pode somar strings com o operador mais. Tudo funciona ali debaixo do pano, porque em C++ tem aquele negócio de overload de operador. Eu acabei de descobrir uma outra linguagem que tinha isso também, mas agora já esqueci. Mas enfim, não é o único do C++, não. Beleza. Protected, acho que não... Ah, sim, claro. Vou colocar a lista, né? Ou seja, aquele array lá que vai ter vários ponteiros. Só que é ponteiro de quê, né? Tem que criar uma estrutura agora para poder abrigar justamente os vértices, ou melhor, os nóizinhos que vão ficar unidos à lista, ou seja, esses caras daqui. Isso aqui é uma estrutura, né? Isso circulado em verde. A minha classe lista que eu estou montando é algo assim, né? Que tem o atributo que ela herdou do graph m num vértices, tem o atributo que ela herdou também m num edges, esse tipo de coisa. Isso é minha classe lista em azul. Só que eu vou precisar de uma outra classezinha em verde para poder agrupar aquelas informações específicas ali de ponteiros, um linkando para o outro e tal, essa dinâmica toda para formar a lista de adjacência. Isso que eu vou fazer aqui agora. Por pura preguiça, eu vou colocar aqui mesmo na list.h, eu vou chamar de struct. A única diferença entre struct e class no C++ é que class, eu acho que se você não colocar essa parte aqui, esse public, você começa, tipo, se não tivesse isso aqui, list seria protected, acho que tem um negócio, ou private, tem um negócio desse. Enquanto se você colocasse struct, a primeira coisa que você escrevesse embaixo seria public direto. Mas de qualquer forma, não estou me importando muito com isso, eu estou escrevendo struct só para poder diferenciar um pouco da classe que vem embaixo. E para de fato dizer, ó, isso aqui é apenas uma estrutura que vai me auxiliar. Mas o C++ trata como se fosse uma classe mesmo. Vou chamar de listNode, porque eu sempre chamei isso a minha vida inteira de listNode. Então, beleza. Basicamente, eu não vou nem escrever public nem protected, porque tá aqui dentro, então acho que é public direto também, então não importa. E eu vou só colocar as coisas que a gente quer que estejam nesse retângulo verde. O que a gente quer que esteja aí? Bom, primeiro precisa de informação de vértice, isso com certeza tem que ter, ou seja, o 0 está ligado em quem, né? Então eu preciso manter essa informação. Vou chamar de int vertex. Beleza. Outras informações que eu preciso manter. Quem é o cara na minha frente e quem é o cara atrás de mim, caso no futuro eu queira remover alguma aresta, né? Eu acho que para esse trabalho não precisa, não tenho certeza, mas vamos manter de qualquer forma. Então é um ponteiro, listNode ponteiro. Você pode fazer isso aqui, não tem problema. pnext e pprev. Pronto, esses caras é quem vão marcar quem está na minha frente e quem está atrás de mim. E eles são do tipo ponteiro para listNode, ou seja, estou apontando para um cara do mesmo tipo que eu na minha frente, ou atrás de mim, dependendo de qual dessas duas variáveis você estiver analisando. Basicamente é essa a ideia. Bom, na biblioteca que eu uso, que não é essa daqui, tá? Ó, esse aqui eu coloquei esse tipo de coisa aqui. Inclusive eu preciso não esquecer desse ponto e vírgula aqui no final, senão não funciona. Deixa eu colocar no grafo também, antes que eu esqueça. Isso é uma bizarrice, mas precisa. Na minha biblioteca tem várias outras coisas. Tem tipo ID da aresta, para justamente diferenciar a 0 para n da n para 0, eu tenho ID nas arestas. O que mais?
Sei lá, tem uma porrada de outra coisa também. Mas por enquanto, pra ficar bem no básico, coloca só essas duas que tá bom. Então beleza. Aqui eu já posso preencher aqui embaixo, pra list node. Maravilha. Então agora as coisas estão começando a melhorar. Eu tenho um construtor que eu preciso preencher, que é o list. E é esse cara que vai fazer toda a mágica acontecer. Então vamos logo pra ele. Eu já criei aqui, inclusive. Vou incluir o arquivo .h. Beleza. Usando o namespace std. E começar a escrever o construtor. Aqui tem... Eu esqueci disso aqui, mas de qualquer forma isso aqui não funciona. Porque é o seguinte, a gente está no namespace std. Essa função ela não existe no namespace std graph. Ela existe no namespace graph. Então, namespace graph, que é justamente o cara aqui. Esse camarada aqui é o namespace graph. O std é como se fosse um grande arquivo .h também, cheio dessas funções declaradas. E a biblioteca padrão implementa. Mas o std em si é tipo um grande .h com todas essas funções, como a gente tem um grande graph.h aqui também, com todas essas funções. Então volto lá pro graph.cpp e preencho o que estava faltando. Eu acho que é assim, eu acho que... isso me parece bom. Então list, namespace list, ou seja, eu estou implementando alguma coisa da classe list. E é o construtor, então é o mesmo nome. Não retorna nada porque é um construtor, então não preciso colocar nada de retorno. Beleza. Então, agora que ferrou, porque eu não sei nem por onde começar, mas vamos pensar. Primeiro de tudo, precisa ter aquele arquivo iostream. Caraca, é verdade, mas eu não apertei nada, que bizarro. Deve ter sido algum hotkey, alguma coisa assim. Vocês pararam de ouvir quando? Ah, menos mal então. Vocês ouviram eu falando sobre o namespace do graph? Ah, tá. Tá, beleza, eu vou repetir isso aqui então. Mas que estranho, eu nem entrei na aba do Hangout, né? Como é que mutou? Bom, mas enfim, se por acaso eu parar de falar, eu não vou parar de falar em nenhum momento. Se eu parar de falar, vocês me interrompam de novo, por favor. E me avisem. Eu não faço a menor ideia do que eu devo ter apertado aqui. Inclusive, eu tava querendo uma hotkey pra isso e achei que nunca dava. Mas enfim, vamos voltar. Eu nem sabia que dava. Ah, beleza. Bom, enfim. Ok, graph. Por que eu tava colocando std dois pontos na frente? Porque era o namespace std. Por que agora tá graph como namespace? Porque std é como se fosse um grande arquivo .h em que tem todas as funções da biblioteca padrão lá declaradas. Quem implementa isso é outro cara, que o linker conversa depois, mas o std tá lá como se fosse um grande .h com as descrições das funções, as declarações das funções. O nosso graph aqui não é muito diferente disso, também é um grande arquivo .h com as funções só declaradas. Para eu dizer que eu estou implementando uma função de graph, eu ponho o namespace de graph na frente. Assim como na list.cpp, cadê? Isso aqui é outra coisa. É esse aqui que eu quero. Assim como na list.cpp, eu vou colocar list dois pontos na frente, para dizer que eu estou implementando alguma coisa que está em list, que é isso aqui. Mais especificamente, estou implementando o construtor. Beleza. Bom, como é que começa a escrever isso aqui então? Não faço a menor ideia. Primeiro tem que escrever aqui string path, né, que a gente chamou. E para isso tem que incluir string. Beleza. Então a gente tem um path, né? Deixa eu ver como é que eu fiz isso na outra, para poder copiar e colar para ser mais rápido do que eu ficar pensando. Beleza, tá tudo direitinho aqui. Pegar tudo logo, eu vou explicando o que está acontecendo. Bom, isso é o seguinte, olha. ifstring a gente não tem aqui, tem que incluir. Então, myfile é um arquivo normal. E ele abre comunicação com myfile.open. Isso aqui é da classe ifstring, tem lá um método open, que você passa o file location, que no nosso caso é path. Simples assim. Isso aqui é só uma mensagem de controle para ele dizer que leu. Isso aqui também é uma mensagem de controle para dizer se o arquivo existe ou não. Porque caso o arquivo não exista, isso aqui, o myfile vira null. E
você consegue identificar isso por aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer então é ler o número de vértices. Vou até comentar isso daqui. Óbvio que isso não vai funcionar. Bom, deixa pra lá. Exclui só. Não posso excluir porque ele tem que salvar depois. Bom, de qualquer forma. Lê o número de vértices. Esse operador aqui, ele pega o que está na esquerda e joga pro que está na direita. Ele é para leitura. Enquanto o operador oposto, né, esquerda, é para print, normalmente, ou escrita, qualquer coisa assim. É escrita, né? Porque print nada mais é do que uma escrita no stdout. Vou pegar o myFile, que você especificou lá o PF, e a primeira coisa que está escrita no arquivo, ele vai jogar em m1 vértice. Ele faz a separação por... Não faço a menor ideia do que ele faz a separação, mas no caso aqui ele está fazendo por espaço. Eu não sei se, por exemplo, fosse vírgula, ele ia entender, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Mas por espaço, isso aqui está funcionando. Só para vocês terem uma ideia de como está o arquivo, é algo assim. Um número de vértices e depois a especificação de cada aresta. Uma aresta de 1 para 7, 1 para 8. E isso implica, obviamente, que existe uma aresta também de 7 para 1, de 8 para 1. Tal. Ele tem que entender esse tipo de coisa. Então a primeira informação do arquivo é o vértice. Então ele está salvando aqui. Agora ele vai alocar espaço para esse list node ponteiro mplist. Na realidade não é um list node ponteiro, é um list node ponteiro. Por quê? Porque bom, é um array de ponteiros. Um array por si só é um ponteiro, então obviamente mplist vira um ponteiro de ponteiro. Porque ele é um ponteiro para um ponteiro que está na primeira posição do array, na segunda posição do array está outro ponteiro e tal. Então, ponteiro para ponteiro. Beleza. Então, mplist é igual a... Isso aqui é sintaxe C++, é equivalente a uma lock do C. New list node ponteiro. Então, por exemplo, se o meu mplist fosse um ponteiro para inteiro, aqui estaria new int. Ou seja, é sempre a estrutura para a qual a variável está apontando. Pode pensar dessa forma. Então, mplist é um ponteiro para ponteiro, então o que ela vai alocar é um ponteiro também, em list node ponteiro. E eu sempre ponho aqui dentro o tamanho da estrutura que eu estou alocando. Não precisa, numa lock lá no C, você colocar o número de bytes do negócio. Você teria que calcular com size off e tal. Aqui não precisa disso. Você simplesmente coloca o negócio que você quer alocar. A quantidade de dados, né? No caso, eu vou alocar m num vértice mais 1, porque eu não quero me preocupar com aquele negócio de, o vértice está escrito 1, mas na verdade é 0, então eu tenho que sempre subtrair. Não, eu vou alocar o vértice 0, não vou usar ele para nada, e tudo que eu quiser indexar, eu vou indexar com o nome do vértice mesmo. Se o vértice é vértice 5, beleza, ele vai se chamar 5 durante o programa inteiro. Por isso que eu estou alocando mais 1 ali. Então, na realidade, digamos que eu tenha 5 vértices, ele não vai alocar as posições 0 a 4, ele vai alocar as posições 0 a 5, das quais 0 eu não vou utilizar. A posição 0 eu não vou utilizar. Essa é a ideia, mais ou menos. Esse parênteses aqui no final é basicamente dizendo, ok, o que você alocou você inicializa com 0. Isso aqui adiciona uma complexidade ao código de O de N, porque ele aloca e não se preocupa em fazer nada com essas coisas. Mas a partir do momento que você coloca parênteses no final, ele vai passar pelo espaço que ele alocou e preencher tudo com 0. Isso é importante para caso você esteja inicializando um array com 0 e não queira fazer um loop logo depois para inicializar tudo com 0. Coisa que no C você precisaria. Existe uma função, não lembro agora se é calloc ou qualquer coisa assim, que de fato inicializa as coisas. Mas enfim, não importa. E aí ele seta o número de arestas para 0, porque por enquanto ele não leu nada. Que é a linha 23 aqui. E ele entra num loop para ler o arquivo inteiro, né? String S é o que vai guardar cada linha do meu arquivo. Eu fazia isso de uma maneira diferente, eu mudei tem 1 ano mais ou menos. Mas agora eu estou usando getLine, que é uma maneira mais inteligente, porque aí você pode checar se ele leu uma linha em branco ou não. Ou seja, o programa fica imune a linhas em branco. Você pode colocar quanto você quiser em qualquer canto, que ele vai checar na linha 27 aqui se ele leu uma linha em branco e só vai prosseguir na análise daquela linha, caso ela não esteja em branco. Essa é a ideia do getLine. Por isso que o getLine é melhor do que eu estava usando... Nem lembro mais o que eu estava usando. Acho que era direto o operador esquerda-esquerda. Ou direita-direita, enfim. Então o getLine tem essa elegância. Com o caveat de que você precisa declarar
a string usando a string que você leu, porque a string que você leu ela não tem propriedades especiais, mas a partir do momento que você quer pegar essa string e jogar em algum outro canto, ela precisa ser uma string. Ou seja, ela precisa ter essa dinâmica de pegar, de conseguir se auto-ler, entendeu? Alguma coisa assim. No caso, adicione essa classe a string. E para isso tem que colocar um outro header, que é o include ssstring, que é string, basicamente. Beleza. Então isso aqui é só para poder ler. Ou seja, quando eu fizer esse lance aqui, olha, tmp direita v1, se fosse string, isso não estava bem definido, porque não existe overload operador com string inteiro, por exemplo. Só que com a string inteiro existe, isso está bem definido. Então, basicamente, só mudou o tipo aqui do negócio que eu estava trabalhando para esse lance aqui da linha 33 funcionar. E o que ele está fazendo é o seguinte: o primeiro valor que você jogar que você lê do arquivo, você joga em V1, e o segundo valor você joga em V2. Os V's são de vértice, né? E aí chama uma outra função, que é essa add aqui. Isso aqui eu vou construir com vocês para ir explicando aquele negócio de cirurgia de ponteiro que vai acontecer na lista. Mas é basicamente isso, essa é a leitura de arquivo que eu estou fazendo. E o getLine ele retorna falso quando ele chega no final do arquivo. Então esse loop vai quebrar quando isso acontecer. Basicamente isso. Só printar que leu com sucesso e tal. E aqui vai salvar as informações num arquivo. O arquivo de output é uma string também. Essa abstração de string ela volta toda hora no C++. Eu abro o arquivo nesse path aqui. O save path, eu tenho que definir ele no grafo. Então vou colocar aqui uma string. Tem que incluir string? Tem. Include string. Save path. Basicamente isso aqui é para você setar, sei lá, vou colocar output aqui. E para isso a pasta output tem que existir. A não ser que você queira fazer uma outra maluquice para criar pastas. O que não é tão maluquice assim. É um header chamado makedir. Aqui é output, uma pasta, né? Isso. Então tem a pasta output lá para ele salvar as coisas. Então beleza, é uma string, então quando ele chegar aqui, ele vai conseguir somar esse negócio com info.txt e no final das contas ele vai salvar em output /info.txt. Isso aqui, por que é importante ter um save path genérico assim? Porque você está analisando vários grafos. Então, pesquisa depois como é que se cria diretórios com header makedir e tal. Para Linux é diferente de Windows, então se você for implementar para as duas plataformas ao mesmo tempo, você tem que ter... isso é uma doideira, mas você tem que ter aqueles guardiõezinhos de include, para que se você está em Linux você executa certos includes, se você está em Windows executa outros, porque a maneira é diferente, os headers são diferentes. Mas as funções são as mesmas, eu acho, então você não precisa se preocupar com isso especificamente. Mas entenderam? Então vocês vão ter vários grafos, então é legal que cada grafo se executa, o programa cria uma pastinha lá com todas as informações. O arquivo geral contendo as características do grafo, o resultado da BFS, o resultado da DFS. Ou seja, para cada um negócio desse você vai ter um arquivo dentro da pastinha com o nome do grafo. Isso é legal de fazer depois. Mas aqui não, aqui eu estou salvando tudo genericamente em output /info.txt. Isso aqui é para salvar o número de vértices, é essa sintaxe. Antes a gente estava usando setinha para a direita 2 vezes para ler, para escrever coisas na string a gente usa para a esquerda. E ele vai escrever exatamente nessa ordem. Né? O jogo da velha n igual a o número de vértices. E o endline funciona como o contrabarra n do C, mesma funcionalidade, com a diferença de que o endline no C++ ele dá um flush no input. Então, por exemplo, eu estou escrevendo lá jogo da velha n igual a 5, que é o número de vértices, mas na realidade esse negócio não está escrito ainda. Então quando ele encontra o endline, ele dá um flush na string, então essas coisas são de fato escritas. E aí ele continua escrevendo depois o que está rolando aqui e tem o endline. Você poderia simplesmente usar flush, aí eu não sei como é que é bem a sintaxe, mas eu acho que é flush... não faço a menor ideia de como é a sintaxe, pra falar a verdade, porque eu sempre uso endline, então tem que pesquisar, mas a função é flush, com certeza. E aí só escrever depois que terminou. Só isso. Beleza. Eu vou executar o programa que eu já fiz, que eu sei que está funcionando,
Tem como aumentar... Deixa eu tentar aumentar o tamanho disso. Que obviamente não vou... Ah, Options. Acho que em Options eu consigo. Ok. Beleza. Então... Eu já tenho comprado os programas, mas basicamente esse vai ser o output. Olha, ele vai ler o grafo, vai reportar que conseguiu e vai salvar a análise inicial nesse info.txt. E depois vai mostrar o tempo também. No caso eu não fiz nada para ele mostrar o tempo nesse que a gente está construindo agora, mas tudo bem. A única função que falta adicionar aí é essa add aqui. Isso é o seguinte, this é o próprio objeto. Então eu estou dizendo que vai ter uma função na minha classe list chamada add. E nesse momento eu quero executar essa função. Basicamente é isso. Então aqui eu vou criar no namespace list a função add. E ela vai receber duas coisas, dois inteiros, o primeiro to e from, melhor. Então eu tenho que implementar essa função. Essa função precisa estar declarada. Ela vai ser um protected, porque eu não quero que ninguém use ela de fora. Então ela tem que retornar alguma coisa, no caso vai ser void. E eu vou colocar void aqui também. Função add. Ela recebe int to, int from. Acho que eu nem precisaria dizer isso aqui, eu poderia dizer int, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui. Sei lá, série Maresta. Sempre comentem, eu tô comentando verbalmente aqui, mas sempre escrevam comentários no código. O ideal é que seja, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o negócio pronto. Pra cada linha tem um comentário. Isso é regra geral nas coisas que eu escrevo. Claro que não é cada linha exatamente, porque às vezes um bloco faz alguma coisa. Mas é muito importante colocar comentário, porque senão daqui a um mês você vai voltar nisso aqui e não vai fazer a menor ideia do que significa. E os comentários são muito importantes pra isso. Até pra include, dizer que cada include faz, porque depois eu vou chegar aqui, pô, essa string, que raios que isso faz? Não faço a menor ideia. Se não tivesse aqui, que é pra consertar esse problema de erro incompleto do iString, eu não faria a menor ideia do que isso faz. Por isso que é importante. Então beleza. Agora já coloquei direitinho aqui, falta implementar o add e eu tenho dois números para trabalhar, to e from. E eu tenho toda aquela estrutura do mplist que eu escrevi. Bom, primeiro de tudo a gente precisa de uma estrutura para abrigar esse cara, né? A nossa estrutura lá do list.h, se vocês lembram bem, é listNode. Então vai ser algo tipo listNode, sei lá, nó, vai ser igual a new, aqui no caso tem que ser um ponteiro, então listNode ponteiro nó vai ser igual a new listNode. Acho que é só isso, né? Não preciso fazer mais nada. De qualquer forma, se ele reclamar depois, a gente corrige. Mas a ideia é basicamente essa, uma nova classe. Um novo objeto dessa classe listNode. E esse cara tem atributos. Então aqui, o vértice e pnex e pprev, né? Então tem que tratar esses caras. Bom, logo de cara, eu vou precisar de dois nós, né? Um para entrar na lista de um vértice aqui. Um para entrar onde está circulado aqui em verde. E outro para entrar lá embaixo. Eu vou circular em verde também agora. Aqui. São dois nós. São dois objetos. Vou precisar de dois. O ideal mesmo, como eu estou implementando toFrom, fazer o seguinte, olha. Eu vou duplicar aqui. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu vou primeiro adicionar a aresta do V1 para o V2 e depois vou adicionar a aresta do V2 para o V1. E com isso eu consigo usar o mesmo código. Não preciso escrever nada duplicado. E essa abstração aqui salva sempre do para, né? Então só preciso escrever uma vez que ele chama duas. Então beleza. Vou criar um novo listNode e vou preencher esse cara. Nó é um ponteiro. Então para eu acessar as informações do nó, eu preciso da setinha. Então nó seta, vertex é um atributo. E isso aqui, como eu pretendo adicionar esse meu objeto na lista do from, né? Sim.
Então, isso aqui vai ser o to. Beleza. Agora eu tenho que tratar os ponteiros. Esse aqui é o seguinte, os ponteiros eles estão como... acho que estão como nulos por enquanto, eu não faço a menor ideia. Sei lá. Realmente não sei como é que eles são inicializados. Talvez seja nulo, talvez não seja, enfim. Provavelmente não é, na verdade, né? Então, eu tenho um negócio específico para esse pprev aqui. Porque é o seguinte, eu quero que o pprev seja o cara anterior. Só que às vezes, se for o primeiro nó que você está adicionando na sua lista de adjacência, quem é o cara anterior? Não existe, entendeu? É o próprio nulo. Só que o ideal é que eu faça um negócio desse. Que nó pprev é igual a mListNode, que não está bem definido. Por que não está bem definido? Cadê? Ah, é plist, beleza. mplist do vértice from. Deixa eu pensar aqui agora. mplist from é um ponteiro. Então seria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu fiz no outro. Só pra não gastar um tempão aqui falando besteira. Eu vou copiar logo essa parte de cirurgia de ponteiro, que é um saco. Mas ó, todo o resto tá exatamente como a gente fez. Só que eu chamei aqui de link aqui, né? Então é isso mesmo, só isso. Vou colocar aqui embaixo pra gente ir fazendo passo a passo, mas aqui tá com a linha. Porque isso aqui é difícil mesmo, isso aqui você tem que gastar um tempão fazendo, tá? Inclusive podem usar isso aqui porque é bom e funciona. Mas o lance é o seguinte, era isso aqui que eu queria. Era essa linha que eu queria. Que no caso aqui vai ser nó. Isso está dizendo o seguinte, eu vou lá na lista do zero. Aqui. Vou nesse cara daqui. Que é um ponteiro, né? Que possui um objeto apontando para o primeiro da lista encadeada dele. E vou dizer que o pprev dele sou eu, porque eu estou adicionando no início da lista. Então eu tô adicionando aqui, ó. Tipo, como se já tivesse o n lá, eu tô adicionando, sei lá, do vértice 3, eu tô adicionando nessa posição aqui. Ele vai ser o primeiro da lista, então a cirurgia de ponteiro vai ser algo assim. Se eu tirar esse negócio daqui, vai ter um novo objeto aqui, que é o nosso nó. E os ponteiros vão ficar dessa forma aqui agora. O 0 vai apontar para o nó vai apontar para o n. E esse ponteiro aqui, ele vai se perder. O 0 apontava para o n, então eu tenho interesse que o pprev do n vire nó. Só que às vezes o n não existe, às vezes não tem nada na lista do 0. Então se você acessar alguma coisa, ele vai dar segmentation for, porque você está acessando o endereço 0. Porque você está acessando algo que não existe. A lista encadeada pode estar vazia, a lista do 0 pode estar vazia. Se o n estiver lá, ótimo, eu consigo fazer que o pprev do n vire o meu nó, maravilha. Só que nem sempre isso é verdade. Por isso existe esse if aqui. Se o que tem lá no vértice no qual eu quero adicionar for vazio, ou seja, esse vértice ainda não tem nenhuma aresta, for diferente de vazio, melhor dizendo, ou seja, esse vértice tem alguma aresta, eu faço com que essa aresta tenha como pprev o nó que eu estou adicionando. No caso de não ter arestas lá nesse nó from, eu não preciso fazer esse tipo de coisa. Porque o pprev do nó que eu vou adicionar vai ser o nulo. Entendeu? Ou seja, eu quero que esse n aqui tenha como pprev qualquer coisa. Melhor, se o nó não existisse, eu quero que o n tenha como pprev qualquer coisa. Porém, o nó existindo, eu quero que o n tenha como pprev o nó. Eu não sei como explicar isso de outra forma. Isso é algo que, assim, só fazendo e só entrando no erro de segmentation for, é que você vai ficar 30 minutos, 1 hora parado, por que está dando segmentation for, e você vai descobrir que esse é o problema. Então é algo que, assim, é um conhecimento que eu não sei passar verbalmente, desculpa. Mas eu espero que tenha dado para entender o porquê que eu estou fazendo esse pedaço do if. Beleza. Os próximos são bem intuitivos, na medida do possível, né? Eu estou pegando o pnext do meu nó e colocando quem está lá no início. Então, deixa eu fazer outra figura, porque essa aqui já ficou velha. Mais ou menos, né? Dá pra usar. O meu nó é esse cara daqui.
E o que eu estou fazendo naquela linha é isso aqui. Você tinha um ponteiro apontando para o Node N. Eu vou copiar o endereço desse cara aqui e colocar como meu pnext. Isso é efetivamente fazer com que o nó aponte para N. Que o pnext do nó aponte para N. Vou colocar pprev como null, porque ele agora é o primeiro elemento da minha lista de adjacência. Ou seja, ele não tem nenhum outro elemento aqui atrás. E por fim, vou fazer com que o meu array aponte para ele. Então eu vou fazer essa ligação daqui que ficou faltando. Esse ponteiro aqui ele foi perdido na cirurgia. Eu alterei o pprev do N para que seja o nó. E alterei o que estava no meu array para que seja o nó também. Ou seja, esse ponteiro ele foi naturalmente perdido. Então ele não existe mais. E com isso eu consegui fazer a cirurgia toda que eu precisava na lista. Digamos que aqui tivessem outros nós, né? Alguma coisa assim. Sei lá, 2, qualquer coisa assim. E funcionaria bem. Porque eu só mexi nos ponteiros do primeiro elemento da lista de adjacência que estava lá para de fato inserir apenas um novo elemento no início da fila, da lista de adjacência. É mais assim, não sei se deu para entender, né? Mas espero que, pelo menos de forma intuitiva. O grande lance é o seguinte, eu estou adicionando como primeiro elemento da minha lista encadeada. E para isso eu estou fazendo uma cirurgia de ponteiros. Beleza. Aí tem que incrementar o número de arestas do grafo. Isso aqui resolve, se não me engano, resolve. Beleza. E não sei se falta alguma coisa. Será que falta? Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. O destrutor... Tá, vou copiar esse destrutor aqui, mas basicamente o que ele faz, ele libera o espaço que você alocou. Então, para cada vértice, você vai percorrendo a sua lista de adjacência. E quando eu falo lista de adjacência, eu me refiro a esse cara aqui. Esse array de ponteiros. Você vai percorrendo ele. E para cada posição do array, você percorre a lista encadeada correspondente a esse array. É o que essa linha aqui está fazendo. Inclusive, essa linha ela é bastante útil para quando você for percorrer os vizinhos de um vértice. Né? Por isso que a variável que está percorrendo se chama ney. Ela vai assumir como valor inicial o primeiro, onde a posição do array está apontando. No caso aqui do 0... No caso aqui do 0, ele está apontando para nó, então o endereço de nó vai ser o valor inicial desse ney. Vai dar delete nesse cara e vai percorrer. Vai para o n, vai dar delete no n e vai percorrer até acabar a lista encadeada. Exatamente o que esse código aqui está fazendo. No final das contas, ele vai lá e deleta o array de ponteiros que você tinha alocado inicialmente. Então, acho que é basicamente isso. A gente chegou a alocar esse... Sim, tá aqui. O array de ponteiros. Tá aqui. Beleza. Antes de eu rodar isso aqui, alguém tem alguma dúvida de algum ponto que ficou bem mais ou menos? Como é que é? Qualquer dúvida, assim? Não? Posso rodar? Não sei nem se vai funcionar. Deve, com certeza não, né? Deve... Ah, óbvio que não. Porque a gente nem... Bom, de qualquer forma, tem que dar include list aqui pra gente poder usar a nossa classe que a gente criou. Um objeto é simplesmente colocar o nome da classe dele e o construtor. Vou chamar de grafo. Meio confuso, né? Vou chamar de, sei lá, é ser200, né? Que eu tava. Então isso aqui é list. Ser200, acho que é isso. Igual a... Eu vou passar onde eu vou salvar, então deixa eu copiar e colar aqui. Pronto. Esse é o nosso diretório atual. Copiei e colei esse cara aqui. Então... copiar o nome dele pra cá. .txt. Então eu estou chamando list com essa informação no construtor. O que isso vai fazer com que aconteça? Vai chamar esse construtor aqui. Ele estava esperando realmente uma string. E vai executar esse código aqui com essa string. Só isso. Não vou nem
esquentar tempo nem nada disso. Vamos ver se compila primeiro. Não deve compilar, mas vamos ver o que acontece. Inclusive eu preciso... Ah, eu queria o 2. Beleza. Eu não devia colocar espaço no negócio. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo nunca, porque eu não vou conseguir preencher com 2 aqui. Eu não sei fazer isso ser dinâmico. Pô, agora travou meu negócio. Pô, agora realmente travou tudo. Deixa eu fechar e abrir de novo. Deixa eu renomear essa droga aqui. Renomear pelo átomo. Pô, agora não consigo fazer nada. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá, né? Beleza. Tá, consegui abrir uma droga aqui, tá bom. Compilar. Tá, deixa eu escrever essa compilação aqui do zero. Compilador é o G++. Se não tiver instalado, é fácil instalar. Eu lembro que da primeira vez que eu tentei instalar foi dificílimo, aí eu peguei esse computador novo aqui, instalei, foi rápido. Então, imagino que seja fácil. E eu vou passar várias flags para ele. A primeira é O2. O O2 ele é uma flag de otimização, então ele vai pegar seu código e vai fazer coisas legais nele para rodar rápido. A flag O, você vai dizer como você quer salvar, onde você quer salvar o seu arquivo. Eu vou simplesmente chamar ele de program e ser salvo aqui, mas caso, sei lá, eu tivesse uma pasta meio maluca, sei lá, bin/program, qualquer coisa assim, não vou nem passar .ez, eu tô no Windows, né, mas não vou passar. Onde estão os seus includes? No meu caso, eles estão na pasta include. É só isso, include. Não sei se precisa de um barra em algum canto, viu? Acho que é assim. Pô, agora realmente não sei. Droga. Enfim, deixa aí. Se ele reclamar, a gente vê. E depois dizer onde estão os arquivos CPP. Onde estão os arquivos CPP é o argumento default dele, é o que ele de fato espera. Por isso você não precisa de flag nenhuma. Porque essas flags aqui dizem o seguinte, ó, isso é uma flag, e o que vem depois, eu preciso de um argumento para essa flag. E eu tô passando aqui a minha pasta. Esse traço O é uma flag e ele precisa de um argumento para essa flag. Eu tô passando o nome que ele tá esperando. A flag O2 é uma flag que não precisa de argumento, logo ele não espera nada depois de eu escrever isso. E finalmente eu vou escrever o argumento default, sem flag nenhuma, que são onde os arquivos CPP estão. No caso eu vou pedir para que ele pegue todos os arquivos CPP do meu diretório atual. Esse asterisco faz isso. E vou pedir também para que ele pegue todos os arquivos CPP que estão em source / todos os arquivos CPP. É isso que eu vou fazer. Vamos ver se ele vai dar erro. Unrecognized command line option -i. Não é -i? Deixa eu ver qual que eu tinha usado no outro. -izão. E eu escrevo ponto barra. Eu vou tentar sem o ponto barra. Ah não. Deu certo aparentemente. Mas prepare para complete type list node. Não faço a menor ideia como consertar isso, depois a gente vê. Definition of struct list node is not complete until the closing brace. Tá. Fatal error. Ah, tá. Já sei. Seguinte. Eu vou simplesmente escrever aqui em cima. Struct list node. Será que vai funcionar? Vamos ver. Não, eu consigo continuar reclamando. Ok, não sei como consertar isso. Ah, eu escrevi no projeto errado, que beleza. Bom, enfim. Deixa eu deletar isso. Tem que herdar, né? A gente não herdou. Aqui no list.h tem que herdar. Então ele está herdando as informações de graph. Essa é a sintaxe do C++. É simplesmente 2 pontos e de quem está herdando. E como, de que tipo é essa herança. Ok, isso... Faltou eu, fstream, no file directory include fstream. fstream aparentemente também não existe, né? A gente incluiu alguma coisa que não existe, que ótimo. Onde foi isso? Deve ter sido aqui, né? Na list.cpp, linha 20. Não, linha 3, beleza. Linha 3, coluna 20. E fstream. Qual é o nome disso? Deixa eu ir no meu outro projeto, é fstream. Faz sentido. Filestream. O negócio é intuitivo, eu compliquei. Aí ele vai reclamar do list node, reclama até do construtor, definition please declare virtual. Ah, sim, claro.
No caso, o destrutor... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. O destrutor... Aqui, é algo assim. E eu não preciso definir... O que ele reclamou? Definition of implicit declare virtual list na list.cpp. Ah, vou tirar esse negócio de lá então. List.cpp aqui mesmo. Tomar cuidado pra não estar editando o projeto errado. Pô, não entendi. Não entendi nada. Tá igualzinho. Deve estar reclamando alguma coisa do... Aqui. Acho que era isso. Não é isso? Não. Eu vou tirar o virtual daqui que eu acho que faz com que funcione. Obviamente eu vou tirar daqui também. Parou de reclamar do... Não, continua reclamando. Bom, enfim. Tá, como é que eu resolvi esse negócio do list node que eu não lembro, mas é porque a gente basicamente tá... Vamos pra lá, aqui. Basicamente a gente tá com uma struct chamada list node, e eu tô usando list node aqui, com o porém de que eu tô declarando a struct ao mesmo tempo que eu tô usando a informação dela aqui dentro. Então ele reclamou disso. Isso foi um erro que eu encontrei há milênios, eu não lembro como é que eu resolvi isso. Mas é só copiar daqui. Aqui tá funcionando, né, direitinho. Faço a menor ideia do porquê que aqui tá funcionando lá não. Vou até copiar e colar. Não dou nada, né? Até vergonha de rodar isso de novo. Aí eu acho que eu não coloquei os namespace std, vou colocar isso. A gente inclui o grafo? Incluímos grafo e string. Isso aqui não precisa, isso aqui é besteira. Tá, realmente eu não lembro como é que... Por que isso aqui tá funcionando e o outro não. Porque a definição tá na mesma hora da declaração. A não ser que eu tenha declarado esse outro canto e não lembre. Mas parece que não. Esse código aqui compila direitinho, isso eu tenho certeza. Talvez no list.cpp alguma coisa, não, mas eu lembraria, porque acabei de passar por isso aqui. No main.cpp também não tem nada de especial. Então, não faço a menor ideia porque que tem... calma. Agora sim, faltou esse asterisco. Quando eu copiei e colei, de fato mudou alguma coisa, era o asterisco. Porque eu tenho a mania, eu gosto dessa mania até, de escrever assim, listnode ponteiro, pprev, pnex. Isso aqui tá errado. Esse ponteiro ele tem que fazer distributivo em cada um. Assim, dessa forma. Tá, vamos ver os erros que ele vai dar agora. É bom que a gente vai vendo por que... foi menos coisa agora. File location, claro, que não vai dar certo, porque a gente está chamando de path. Então, list.cpp. Aqui, cadê? Aqui é path. Erro link was not declared. A gente copiou e colocou e não trocou para nó. Era só isso o problema, eu acho. E ele vai reclamar da droga do destrutor agora, que eu não faço a menor... File location. Reading file, please. Tá. Eu mudei em um lugar, mas não mudei no outro. Path. Agora eu quero ver só ele reclamando só da droga do destrutor. Beleza. Definition of implicit declare list. Tá, eu sei que tá declarado implicitamente, mas... O que eu fiz em um e não fiz no outro? Deixa eu ver. Tá público da mesma forma, não parece muito diferente. Deixa eu ver. Tem as mesmas coisas, né? Parece ter. Beleza. Deixa eu ver no list.h se tá igual. Ah, claro. Então vou colocar aqui, não sei se vai resolver o problema, mas eu espero que sim.
Parece que sim. Resolveu. Beleza. Então só tinha esquecido de declarar o construtor, o destrutor na classe list. Detalhe. Só isso. Então aparentemente ele rodou e compilou alguma coisa. Vamos rodar o que ele compilou. Eu tinha salvo como program aqui. E vamos ver se isso vai funcionar. ./program, ele leu, não deu segmentation for. Parece estar direitinho. Diz ele que salvou nessa pasta aqui, output/info.txt. Vamos olhar. Então, cá está o arquivo. De fato, parece certo. Então, tudo que a gente fez ele fazer foi ler um número de nós e de arestas, só que teve um problema aí. Isso eu sei que tem um problema porque eu já conheci esse grafo. O grafo tem em torno de 19.000 arestas e aquele... 19.000 não, 13.000 arestas. Então, e aquele dobrou. Então, foi um erro nosso. No caso é esse aqui que eu estou alterando. Que a gente colocou m num edges ++ aqui dentro da função de adicionar arestas. Então ele está adicionando duas vezes. Da ida e da volta, né? Eu copiei isso antes de excluir? Esqueci. Então eu vou simplesmente mudar aquilo pra cá. Esse código está executando uma única vez, então não dobra a contagem. E terminou. E tá lá, agora sim, 13.900 e alguma coisa. Tá lá, 13.944. Agora tá certinho. Só pra ver o gráfico de novo, esse parece com isso aqui. Se tem 13.944 arestas, é porque tem que ter 13.945 linhas no arquivo. Espero que tenha, senão não vou saber explicar. Tem 13.945 linhas, beleza. Então é isso, basicamente. A gente criou o grafo e deu tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pra perguntar, qualquer coisa assim? O destrutor? Isso daqui, né? O destrutor é o seguinte: sempre que o seu programa, ou quando o seu objeto não tiver mais... Sempre quando você deletar o seu objeto, ele pode encapsular muitas coisas. E essas coisas não vão ser automaticamente deletadas, porque o C++ não faz nada para você. Então, você tem que especificar uma função para sempre que você deletar o seu objeto, essa função ser chamada automaticamente. E dentro dessa função, ela vai trabalhar para deletar as coisas que estão encapsuladas dentro do seu objeto. No caso aqui, isso é só para coisas em que você explicitamente alocou espaço. No caso aqui, eu aloquei espaço pro mplist só. E dentro do meu construtor, que vai ser englobado no mplist, eu aloquei espaço para listNodes. Aqui direto, sempre que eu usar um new, eu tenho que anotar em algum canto que eu usei um new para poder depois excluir. Então, esses são os nodes que eu estou criando dinamicamente à medida que eu vou lendo o meu arquivo. E além deles, eu tenho um array também que eu aloquei espaço com um new aqui em cima. Então essas são as coisas que eu tenho que deletar. Um array e indefinidos nós. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro criar uma variável com um ponteiro para um nó, só para ela servir de auxiliar durante essa exclusão. Vou percorrer o meu array de ponteiros. Eu vou percorrer esse cara aqui. Na imagem seria algo assim. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse e tal. Até chegar no N. Por isso que a condição de parada é M num vértice. Então eu vou percorrer cada cara desse. No zero eu não vou nem percorrer, porque eu não estou salvando nada no zero. Eu estou fingindo que zero não existe. Então, com certeza ali não vou ter salvo nenhum nó, desde que o meu programa esteja consistente. Aí beleza. Para cada quadradinho desse, digamos que eu esteja aqui. O que eu tenho que fazer para deletar os indefinidos nós que eu fui alocando ao longo do programa? Eu tenho que percorrer a minha lista de adjacência, a minha lista encadeada, como se eu estivesse olhando os vizinhos.
do meu grafo. Então, por exemplo, se eu não quisesse deletar nada, eu quisesse simplesmente olhar os vizinhos, sei lá, print cout ney vertex, que nem ponteiro, então seria alguma coisa assim. Isso aqui iria imprimir os vizinhos do... Vamos tentar executar um negócio desse. Eu nem sei se vai ser executado, porque quando o programa acaba eu não lembro se ele chama de instrutor ou se ele... Aí, ó, viu? Então o que ele printou aqui? Aqui, exatamente nesse caso aqui. Ele provavelmente estava... Deixa eu ver a última que ele printa. Aqui. Ele provavelmente estava na lista do vértice 200. Então ele estava na lista do vértice N aqui, como tem 200 vértices, devia estar nessa última lista aqui, quando ele começou a printar esse 199. Quando eu fui adicionando as coisas na lista, eu fui adicionando nessa ordem aqui, olha. O 200 tem ligação com o vértice 2, tem ligação com o vértice 3, com o vértice 4, 5, 6, 7, com o vértice 9, 10 e tal. Porque, lembra, eu sempre vou adicionando no início da minha lista, encadeada. Então, quando eu percorrer ela na ordem que ela ficou organizada, o primeiro que eu vou ver é o último que eu adicionei, é o 199, porque eu estou lendo os vértices todos em ordem, porque, convenientemente, meu arquivo está em ordem também. Cadê? Aqui, está tudo em ordem. Primeiro as ligações do vértice 1, depois do vértice 2 e tal, tudo em ordem. Por isso que eu vou ler em ordem também, só que na ordem oposta, porque eu adiciono sempre na frente da lista encadeada. Essa parte ficou clara, que eu adiciono sempre na lista encadeada, por isso a ordem eu vou ler é oposta. Então, beleza. Vou tirar isso aqui. Então, o que ele está fazendo é realmente percorrendo cada vizinho do vértice 200. Cada vizinho do vértice 200 ele está percorrendo. A diferença é que esse código está fazendo o seguinte. Primeiro ele pega em quem ele está e faz com que temp é ney, ou seja, ney é o cara que está percorrendo. Ele faz com que o cara que está percorrendo olhe para o seguinte, para o nó seguinte, que é o que essa linha 73 está fazendo, e deleta o cara que estava lá anteriormente. Entendeu? Então, isso seria algo assim. Você tem um nó aqui, que aponta para outro nó aqui. E sei lá, tinha um nó antes. Então, se ele chegou aqui... eu odeio ficar trocando de... Se ele chegou aqui, é porque esse cara aqui já não existe mais na memória. Ele já deletou, ele já tratou. Então ele está aqui, né? Temp é igual a ney. Não é isso que ele faz? Temp igual a ney? Temp igual a ney. Esse é temp e também é ney, né? O que ele vai pegar é o seguinte, ele vai fazer com que ney seja o próximo. Ney é o cara que está percorrendo, é como se fosse o seu i da sua iteração. O ney vai virar esse cara aqui. E isso é muito importante, não para o destrutor, mas porque você vai percorrer o grafo exatamente assim. Ney vai virar esse cara aqui. Antes ele era igual ao tempo, agora ele vai virar esse cara aqui. Ou seja, para que na próxima iteração eu vá direto para esse cara. Agora que eu já meio que me achei, não vou me perder se eu deletar esse nó aqui, eu vou lá e faço um delete temp. Eu tiro esse cara da memória. Aí a próxima iteração do meu loop vai chegar temp igual a ney, ou seja, vai repetir exatamente isso aqui pra cá, entendeu? Aí eu vou fazer com que o ney aponte pro próximo cara e exclua esse daqui. Deu pra entender? E eu percorro exatamente dessa forma. Aqui, esses aqui são todos os vizinhos do vértice 200. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Qualquer coisa. Essas coisas tomam um tempo, até porque algumas coisas aqui, tipo getLine e tal, eu fiz de maneiras que não foram as primeiras tentativas que eu fiz. Até porque eu mudei para getLine porque eu fui apresentar com um professor e o editor de texto que eu estava usando, sempre que você salvava o arquivo, ele adicionava uma linha em branco embaixo. E aí eram arestas direcionadas e então quando ele adicionou a aresta, sei lá, 5 para 10, ele adicionou duas arestas 5 para 10. Porque quando ele leu ali em branco, ele fingiu, sei lá, já devia ter lixo lá no lugar das variáveis, né, da linha anterior que ele tinha lido, ele foi lá e adicionou duas arestas. E aí, pô, o algoritmo que estava funcionando lá em casa não funcionava na frente do professor que estava apresentando. Aí eu falei, quer saber, isso nunca mais vai acontecer. Eu coloquei um getLine aí e chequei para linhas vazias.
basicamente isso. Alguém não se sente confortável em fazer em C++ depois dessa explicação? Não era o intuito. Alguém já começou a fazer? Como é que estão os trabalhos? Sei. Uhum. Essa é realmente a base. Aí tem que implementar DFS em cima disso, BFS. Mas aquelas classes de queue, stack, estão muito bem definidas lá na documentação do C++, né? Tem o... Não lembro mais o site agora. Mas... Pô, tem direitinho tudo que você precisa. Todos os métodos e tal. Então é bem tranquilo. Dijkstra ainda não precisa, né? Pro trabalho 2 aqui vai ser mais chato. Trabalho 2 é pesado, viu? Então põe uma base muito boa aí no trabalho 1, porque o 2 é pesado. Porque o 2 eu tenho que implementar uma RIP, aí ferrou. Mas é fazível, todo mundo faz, tá? Mas é chato. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que eu reexplique alguma parte que não ficou muito legal? Posso fazer mais desenhos também de como as coisas ficam na memória, qualquer coisa do gênero. Não? Então, a gente encerra aqui. E na quinta-feira, 3 horas, na H300 alguma coisa, acho que é 18B. Vai ter monitoria também presencial, a gente pode falar sobre o trabalho, não tem problema. É isso mesmo, H318B? É, H318B, 3 horas. Então é isso. Obrigado aí por virem, espero que vocês façam um trabalho legal. E imagina. E qualquer coisa vocês podem mandar dúvida aí pro WhatsApp que eu tento responder. Qualquer coisa de linguagem também. Beleza? Falou então. Abração aí pra vocês.